Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma videoanálise aí sobre os jogos do meio de semana, né? Porque tivemos 3 competições distintas com representantes cearenses em campo. Então nós vamos comentar aí um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, porque tivemos um confronto entre conterrâneos, né, na competição. O Floresta encarou o Ferroviário lá em Carlos de Alencar Pinto. O jogo foi 0 a 0, a decisão vai ficar para a próxima semana, para a próxima terça-feira na Arena Castelão, né? Um jogo que promete, inclusive teremos o retorno do torcedor do Ferroviário aos estádios. Então vai ser um jogo aí que promete muito esse Floresta Ferroviário, Ferroviário e Floresta, visando já, obviamente, a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Vamos falar também sobre Brasileirão Série A, porque o Ceará, em jogo atrasado da competição, encarou o Bahia fora de casa, né? Um jogo muito complicado, né? São equipes ali do mesmo nível na tabela de classificação. E um jogo muito equilibrado, acabou mais um empate para o Ceará. O Ceará conquista 2 pontos fora de casa. O jogo foi 1 a 1. O Mendonça voltando a marcar para a equipe do Ceará, né? O Ceará fez até um bom jogo. Nós vamos comentar um pouco mais sobre essa partida. E claro, também vamos falar sobre a eliminação, a derrota e eliminação do Fortaleza para o Atlético Mineiro no jogo de volta, né? Já era uma missão muito difícil. O Fortaleza tomou 4 a 0 no primeiro jogo fora de casa. Aí aqui, mesmo com o apoio do torcedor, era um resultado muito complicado, né? E acabou se concretizando essa eliminação da competição. E claro, vamos falar sobre destaques individuais, né? Inclusive no final do vídeo, vamos eleger quem foi o craque da rodada, né? Foi uma rodada meio difícil, mas temos alguns nomes aí individualmente para comentar. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, né, como eu já falei na abertura, nós vamos falar sobre Copa do Nordeste, né, na verdade pré-Copa do Nordeste, porque ainda estamos ali na fase playoffs, né, na segunda fase, na verdade, da competição, terceira, e as equipes do Ferroviário e do Floresta se enfrentaram no jogo de ida, né, já valendo vaga direta na fase de grupos, né, então quem passar dos dois vai jogar a fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Uma Copa do Nordeste que promete muito nesse ano de 2022, com muitas equipes, né? Provavelmente aí teremos, na verdade teremos, né? 3 times na Série A por enquanto, né? O Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Sport também está na competição, apesar de estar ali na zona de rebaixamento, mas é um time de Série A pelo menos por enquanto, né? Teremos também o Náutico, que estava fazendo uma boa Série B, né? Cresceu muito aí nesse ano de 2021, vai também estar disputando a competição, então é uma vaga muito concorrida, né? E também muito almejada por essas duas equipes. Então, provavelmente nós teremos um jogo muito melhor do que foi esse primeiro jogo na Arena Castelão, né? Porque o que é que eu pude notar desse primeiro confronto entre as equipes, né? Inclusive, Ferroviário e Floresta vem fazendo jogos muito equilibrados, né, nessa temporada. Nós tivemos 3 até aqui, com 2 empates e uma vitória do Floresta, exatamente na última rodada da Série C, né, da primeira fase da Série C. E aí o Floresta acabou vencendo, confirmando a permanência, né, o Ferroviário não conseguiu a classificação, enfim, tem todo o contexto, mas vai se tornando realmente um jogo muito equilibrado entre as equipes, né, principalmente agora que atuam na mesma divisão do futebol nacional. E aí, eu não gostei muito desse primeiro jogo, não. Eu achei que foi muito parado, tanto do Floresta como do Ferroviário. O Ferroviário até começou com mais volume de jogo ali no primeiro tempo, né? Indo pra cima da equipe do Floresta, criando a melhor oportunidade de gol, né? Mas realmente o jogo em si foi muito fraco, né? Porque para o que as equipes podem apresentar tecnicamente, eu acho que foi muito abaixo. Nós vimos um Floresta assumindo novamente a postura reativa, né? Que era algo que a gente era acostumado a ver com o Leston Júnior e agora com o Daniel Rocha, que pelo menos no jogo contra o 13, né? Ele assumiu outra postura, uma postura mais agressiva, uma postura de um time que ocupa mais o campo de defesa adversário e inclusive trouxe bons resultados, né? O Floresta venceu por 3 a 1 aquele jogo. Depois ele assumiu uma postura reativa, mais um reativo mais ofensivo diante do jogo do Santa Cruz, né? Fora de casa. O time saiu atrás 3 vezes na partida e foi buscar as 3 vezes, se classificou nos pênaltis. E nesse jogo contra o Ferroviário não, já foi uma postura mais reativa mesmo, né? Daquelas mais pesadas, onde você bota um caminhão ali na frente da sua defesa para impedir que o adversário entre
e busca jogar no erro do adversário. Inclusive um erro que o goleiro Rafael do Ferroviário cometeu no jogo e que por muito pouco o Paulo Vitor não fez o gol do Floresta, né? Seria um gol que ia fazer total diferença pro Floresta naquele momento. Então, o goleiro Rafael quase entregava a paçoca pro Floresta, né? Mas pelo que eu me lembro assim, foi o único erro grave do Ferroviário no jogo. Então, com isso o Floresta acabou não tendo tanto espaço e pouco tempo ali dentro de campo ocupando os espaços, que o Ferroviário oferecia, né? Mas o Ferroviário jogava mais pra frente, era um time mais ofensivo e foi o time que chegou mais perto do gol. E aí o jogo foi se desenhando realmente para uma situação dessa, né? Com o Ferroviário pressionando, saindo um pouco mais, mas obviamente não se expondo tanto, né? Foi a mesma coisa pro Floresta, porque são confrontos de 2 jogos, né? São 2 jogos que vão decidir quem vai classificar. Então você não pode colocar tudo a perder no primeiro jogo. E foi exatamente esse o pensamento tanto do Ferroviário como do Floresta. O Ferroviário principalmente pelo fato de decidir em casa, né? Diante da sua torcida, na Arena Castelão, estádio que o time conhece bem. Então já tem todo um compilado melhor. Pro Floresta eu acho que não foi um resultado tão bom assim você levar um empate para esse segundo jogo, né? Até porque pelos mesmos motivos que eu falei, Ferroviário com torcida, vai empurrar o time, então vai ser mais difícil vencer o Ferroviário no segundo jogo. Acredito que o Ferroviário vai com um certo favoritismo aí para esse segundo jogo, né? Até pelo primeiro também que jogou um pouco melhor, mas isso não quer dizer muita coisa. O confronto está 100% aberto. Eu, particularmente, não arrisco nenhum palpite desse jogo, né? Como eu disse, as duas equipes vêm protagonizando jogos muito equilibrados durante a temporada. Então eu não arrisco um palpite para essa partida. Está 100% aberto. A gente espera que vença o melhor e que vá nos representar da melhor maneira nessa Copa do Nordeste, né? Se for o Floresta, se for o Ferroviário, independente de qual dos dois times, a gente espera que seja um grande jogo e que o classificado consiga nos representar muito bem nessa competição, que tem muita visibilidade, né? A Copa do Nordeste é uma das melhores aí do primeiro semestre no futebol brasileiro. Então, fica aí o recado, né? Que a gente espera que tenhamos um grande jogo na Arena Castelão. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Na verdade, de competição também, porque nós vamos falar de Brasileirão, né? Porque ontem o Ceará fez um jogo que estava atrasado, né? Contra o Bahia. Esse jogo era para ter sido lá no final do mês passado, acabou sendo adiado para agora. E eu gostei do Ceará, né? Foi uma boa evolução, apesar de mais um empate, né? O Ceará já soma 15 empates em 28 jogos, né? Não é pouca coisa não. O Ceará empata muito nesse Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, se eu não me engano, é a equipe que mais empatou até aqui. Então, o Ceará precisa encontrar um ponto de equilíbrio na competição para fazer os 3 pontos, porque de empate em empate eu acho que a equipe não consegue, ou pelo menos vai demorar muito a chegar a pontuação almejada, que é pelo menos os 45 pontos. Então, complicado, né? Você tá falando só do resultado, mas mais uma vez eu notei uma evolução muito grande na equipe do Ceará, né? E uma evolução individual, particularmente, que eu percebi também, foi a evolução do atacante Steven Mendonça. Participando mais do jogo, acho que o Thiago Nunes atribuiu a ele uma função um pouco diferente ali, trabalhando mais no meio com o Vina, muito parecido com o cenário que a gente observava no começo da temporada, né? Naquele Ceará que tinha o Felipe Viseu, o Vina, o Mendonça jogando pelo lado, o Lima mais aberto pelo lado direito, né? O Bruno Pacheco apoiando bastante, era meio que uma marca ali daquele time reativo do Guto Ferreira do começo da temporada. Então meio que lembrou um pouco disso, né? O Mendonça caindo mais para jogar com o Vina, mais centralizado, aí depois ia pro lado, puxando os contra-ataques. Foi premiado com o gol, né? Na minha opinião, é um jogador que vem sofrendo muito com irregularidades, né? Não vem tendo uma sequência de jogos, né? Quando entra, acaba muito criticado pelo torcedor, inclusive foi vaiado alguns jogos, né? Mas enfim, marcou o gol da equipe do Ceará, né? E é o que eu pude notar desse jogo entre o Bahia e o Ceará, né? O Bahia, obviamente, como mandante, começou pressionando mais o Ceará no seu campo de defesa, indo pra cima, criando as melhores chances, inclusive botando bola na trave, né? Onde no Paraíba chuta de fora da área e vai na trave. E eu não gostei muito da postura da defesa do Ceará nesse momento. O Ceará estava conseguindo ficar pouco com a bola, não estava conseguindo contra-atacar o Bahia, estava dando a bola de graça, e aí o Bahia retornava e voltava para o campo de defesa do Ceará. Na minha opinião, isso foi um problema grave que tem que ser corrigido para os próximos jogos, né?
Mas não é mais uma questão de material humano, porque é o Gabriel Dias, porque é o Messias, não. É mais a questão de posicionamento mesmo da defesa, que não estava legal, estava meio com uma peneira nesse jogo, pelo menos nesse momento da partida. E aí depois o Ceará foi equilibrando, né, o jogo, o Bahia foi diminuindo seu ímpeto, até porque o Ceará é um time que gosta, inclusive, depois de sofrer essa pressão inicial, de botar a bola no chão e jogar, né? A gente não viu isso contra o Juventude, mas tanto contra o Palmeiras como contra o Bragantino, nós podemos perceber isso, que era um time que chegava um determinado momento, obviamente, que não dá, você não tem como manter a intensidade 100% o jogo todo, então o Ceará diminuiu o ritmo, gostava de ficar um pouco mais com a bola. Foi isso que a gente viu ontem, cadenciou mais o jogo. E mesmo levando pouco perigo no primeiro tempo, né, conseguiu deixar as ações bem equilibradas. Na segunda etapa foi diferente. O Ceará voltou com uma postura diferente, voltou muito melhor, conseguindo ter a bola, pressionando o Bahia, criando as melhores chances e dando pouco espaço no contra-ataque. O Bahia foi muito pouco produtivo na segunda etapa contra a meta do João Ricardo, né? Apesar de um chute aqui, outro ali, mas nada sem grande perigo. O Ceará era quem estava tomando conta, pelo menos nesse início. E aí, pouco depois do Ceará começar uma pressão, né? Pelo menos ensaiar uma pressão sobre o Bahia, o Mendonça vai lá e abre o placar, né? Um gol que naquela altura importantíssimo para o Ceará, um gol muito comemorado pelos atletas e que poderia dar os 3 pontos para o Ceará se o Gilberto logo na sequência, né? Pouco ali, 4 minutos depois, logo na sequência ele acertasse um chutaço de fora da área, né? Uma pancada. E a gente sabe que é uma das especialidades do Gilberto, um jogador que chuta bem, tanto dentro quanto fora da área. Se der espaço, ele faz. E aí, com o vacilo ali do lado direito da defesa do Ceará, o Gilberto abre, bate, marca um belíssimo gol na Fonte Nova e bota o Bahia de novo no jogo. E aí o Ceará, que tinha uma missão de se defender, já criava uma nova missão. A missão não era só se defender, era fazer com que o Bahia diminuísse esse ímpeto, porque o gol elevou a moral do time do Bahia, a confiança retomada, e aí o jogo começa a ganhar uns requintes de crueldade para o Ceará. Então o Ceará diminui o ímpeto do Bahia, volta a botar a bola no chão e volta para o jogo. Então, no segundo tempo, a postura do Ceará foi muito positiva. Pelo menos eu considero, né? Eu acho que o detalhe da vitória, né? Faltou ali, quem sabe, caprichar um pouco mais na última bola. Principalmente em jogadas de contra-ataque, né? Que o time do Ceará não estava conseguindo tanto. E foi, inclusive, numa dessas jogadas que o Bahia retomou a bola e marcou o gol no erro de passe do Jael. Então, era um lance que poderia gerar o segundo gol do Ceará, mas acabou gerando o gol de empate do Bahia. Mas fica aí o retrato positivo dessa partida, né? O Ceará tem uma sequência boa em casa agora, contra o Fluminense e contra o Cuiabá. São adversários ali. Fluminense um pouco mais acima, mas o Cuiabá na mesma faixa da tabela de classificação. Então, se o Ceará fizer 4 pontos nesses jogos, né, já é algo positivo, né? Mas obviamente visando os 6 pontos, que aí já deixaria o time com 39, já encaminhando ali a sua permanência na Série A. Porque quando você permanece, já tem um pouco mais de tranquilidade para pensar em Sul-Americana, pensar em pré-Libertadores, e aí já muda um pouco o cenário da equipe, né? E aí esse próximo jogo contra o Fluminense será no domingo na Arena Castelão, às 16 horas, às 4 da tarde. Então um jogo aí muito importante para o Ceará, caso ele vença para retomar aí o caminho das vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. E por fim, nós vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Porque, como você já sabe, né, já vinha acompanhando, no primeiro jogo da semifinal, o Fortaleza acabou tomando 4-0 para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, né, um resultado terrível. Fortaleza não conseguiu equilibrar o jogo, não conseguiu é, fazer com que o Atlético diminuísse o ritmo dentro do jogo, acabou tomando mais e mais, e aí foi concretizado um resultado muito ruim que praticamente matou a decisão, né? Era um jogo importante, mas mesmo voltando para decidir em casa, o Atlético já trouxe a classificação praticamente garantida para cá, né? Veio jogar realmente pelo fato de ter que jogar, mas pro Fortaleza ter tirado esses 4 gols era uma situação muito difícil. Inclusive, até acho que na América Latina você não vai encontrar uma equipe que consiga golear o Atlético Mineiro com tanta facilidade, né? Então, obviamente, não era uma missão nada fácil pro Fortaleza. O Fortaleza voltou a perder pelo placar, dessa vez pelo placar de 2-1, né? Então, foi um resultado que praticamente só fez concretizar ali a eliminação da equipe. Todos os gols saíram no segundo tempo de jogo.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Fortaleza, né? Porque apesar da eliminação, tem coisa aqui pra gente falar, pra gente frisar, que podem ser usadas como lição no Campeonato Brasileiro. Então é importante também que o Fortaleza aprenda com os erros para não cometer os mesmos no Campeonato Brasileiro, né? Onde inclusive a equipe vem muito bem na terceira colocação, vaga direta para a Libertadores, né? Uma situação muito positiva para a equipe do Fortaleza. Foi inclusive essa situação que minimizou totalmente ali a eliminação de ontem, né? O torcedor apoiou, foi pro estádio, um bom número na Arena Castelão, inclusive, né? Não esperava tanto torcedor assim, muito pelo fato do primeiro jogo, né? Mas o torcedor do Fortaleza compareceu, cantou, fez a sua festa, apesar do resultado negativo, e mesmo quando o time estava tomando 2-0, tomando 1-0, não pararam de cantar, de apoiar, e isso é muito bacana. Então fica aqui também os parabéns pro torcedor do Fortaleza, né? Que realmente compareceu, apoiou o time até o último minuto. Isso é importante demais, o jogador sentir esse clima, se sentir abraçado, e depois de uma eliminação que tinha tudo para ser muito dolorida, acaba sendo muito minimizada exatamente pelo fato do torcedor ter feito isso no estádio. Então, parabéns pro torcedor, né? Foi muito boa essa atitude, inclusive para não afetar os jogadores que estão bem demais no Brasileirão, né? Já tem compromisso aí no sábado. Importante que o Fortaleza entre bem nesse jogo, consiga a vitória e permaneça ali na parte alta da tabela. Né? Mas o jogo em si, apesar de não ter sido uma grande atuação do Fortaleza, mas foi um jogo bacana. O Fortaleza conseguiu ter a posse de bola, não conseguiu muito penetrar a defesa do Atlético, até porque o Cuca armou um esquema de jogo impossibilitando isso, né? Ou seja, o Fortaleza tinha que achar outros meios e é bem complicado, né? Inclusive, principalmente quando o material humano do Atlético Mineiro é espetacular, né? Você tem ali Júnior Alonso, Hever na zaga, Guilherme Arana como ala esquerda, né? O Dodô entrou no segundo tempo também, muito bom jogador. Tinha o Hulk no banco, Vargas no time titular, Diego Costa no time titular. Então, obviamente, para o Fortaleza era mais complicado, mas o Fortaleza conseguiu cadenciar o jogo, controlar a bola, né? Tentou visar o espaço. Na hora que saísse o espaço, o Fortaleza queria fazer, obviamente, o primeiro gol, mas não foi possível isso, pelo menos não no primeiro tempo. E aí no segundo, o jogo permaneceu na mesma, né? O Atlético demonstrava, dava sinais de que não queria ir para cima do Fortaleza para matar o jogo, golear novamente, queria segurar e cadenciar o jogo. Então foi muito bacana ver a forma com que o Fortaleza se comportou, né? Sai da Copa do Brasil 2021, sai de cabeça erguida, fez campanha histórica, a melhor da equipe em toda a sua história, né? Então já tem um ponto, mais um tabu aí quebrado pelo Vojvoda, né? Mais um feito histórico por esse treinador argentino que está fazendo um trabalho espetacular no Fortaleza. A gente espera que continue refletindo, né? O trabalho do Vojvoda continue refletindo aí no restante do Campeonato Brasileiro para que o time busque a sua classificação. E aí, agora, como eu já falei, né? O Fortaleza volta a focar no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o América Mineiro nesse sábado às 21 horas, né? Os gols desse jogo contra o Atlético foram marcados pelo Hulk e o Diego Costa. O Diego Costa abriu o placar, o Hulk fez de pênalti depois. E aí no último minuto o Romarinho descontou pro Fortaleza, né? Um gol que foi aplaudido pelo torcedor, torcedor que vinha pedindo o Romarinho no time. Então, como eu já falei, a torcida minimizou totalmente aí o clima desse jogo, depois do clima do pós-jogo, na verdade, né? A eliminação que era para ser dolorida não foi. Então fica os parabéns ao torcedor do Fortaleza, que agora visa aí esse confronto diante do América importante, né? O América tá crescendo no campeonato, não vai ser um jogo fácil, mas o Fortaleza entrar focado tem todas as condições de sair com os 3 pontos. E agora, né, como prometido na abertura do vídeo, nós vamos falar sobre alguns destaques individuais e dizer quem foi eleito o craque da rodada e por quê, né? Alguns dos destaques que eu separei, o primeiro destaque vai para o Ederson do Fortaleza, né? Que ontem fez uma função nova dentro do campo, né? Ele fez uma função ali de terceiro zagueiro, mas um terceiro zagueiro um pouco mais adiantado, recompondo bem. E é um jogador impressionante a dedicação tática e técnica dele dentro de campo, né? Um cara muito diferenciado. Particularmente, eu gosto muito do Ederson. Eu acho que é um jogador incrível. E tá ajudando demais o Fortaleza, né? Outros dois destaques positivos também que eu separei foram do Ceará, né? O Mendonça, que eu citei no início da análise do Ceará, que eu falei que era um jogador que vinha evoluindo bem, evoluiu muito, fez uma boa partida nesse jogo, se entendeu bem ali com o Jair e com o Vina, apesar de poucas triangulações, mas no momento que encaixou, saiu o gol da equipe do Ceará, né? No caso, o gol do Steven Mendonça, um gol importante no jogo,
na equipe do Ceará. E o outro destaque também do Ceará foi o zagueiro Messias, né? Grande partida, ficou ali com a responsabilidade de marcar o principal jogador do Bahia e um dos principais do Brasil, que é o Gilberto, né? Que fez o gol na sequência, mas não significa que o Messias falhou, né? Até porque o Gilberto teve que sair, se desvencilhar da marcação do Messias e ir pro lado direito pegar a bola para fazer o gol. Mas o Messias também uma entrega incrível no jogo, ganhou tudo pelo alto, outro destaque positivo, né? Mas por último mesmo, o escolhido como craque da rodada, né, foi o volante Jô da equipe do Floresta, né? O jogador mais experiente, né? Mas aí você deve estar se perguntando, mas o Mendonça fez o gol, o Ederson jogou muito, o Messias também jogou muito, por que não eles e sim o Jô do Floresta, né? Eu explico. O Jô da equipe do Floresta, ele fez um papel fundamental para o time nesse jogo de terça-feira, né? Ele foi um ponto de equilíbrio da equipe dentro do jogo. Era aqueles momentos onde o Ferroviário vinha para cima, a bola ficava truncada ali no meio campo, né? Vai para um, vai para outro. Inclusive o jogo teve diversos momentos que foi desse jeito, teve essa característica. E o Jô era aquele cara que cadenciava o jogo pro Floresta, botava a bola no chão, saía pro jogo, apesar de ser um volante de contenção, tem muita qualidade com a bola no pé, né? Nós vimos isso durante a Série C do Brasileirão, inclusive fez um golaço contra o Paysandu. É um jogador que tem muita qualidade no meio campo e sendo esse ponto de equilíbrio para o Floresta, ele tirou a equipe do apuros em diversos momentos, colocando a bola no chão, botando em jogo, fazendo com que o Floresta tivesse a bola e impedindo com que o Ferroviário aumentasse o seu ímpeto, principalmente no primeiro tempo de partida, que foi quando o Ferroviário teve um domínio e teve a grande chance do jogo de fazer, né? Que foi um momento onde o Floresta estava muito acuado, não estava conseguindo impedir esses avanços do Ferroviário, e esse jogador foi fundamental, então fica o destaque aí para o experiente volante Jô do Floresta, jogou muito bem e é um dos grandes nomes desse elenco da equipe do Floresta. Né? Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? A gente encerra aqui mais uma análise, tivemos aí Copa do Brasil, Copa do Nordeste, próxima semana teremos aí na segunda, a análise dos jogos do Brasileirão. Vamos ter aí, lembrando também que o Atlético Cearense está na disputa ainda pelo título da Série D, né? Vai fazer o jogo de volta contra o Campinense. Jogo complicado, mas que nós vamos fazer a análise completa na segunda. Também traremos a análise completa de América Mineiro e Fortaleza e Ceará e Fluminense, que vai ser no domingo, na segunda, às 9 da manhã. Não esqueça, se inscreve aí, ativa o sininho, né? E também na terça-feira teremos mais uma análise, na quarta-feira, na verdade, né? Porque teremos aí o segundo jogo entre Floresta e Ferroviário. E na quarta-feira a gente vai trazer a análise completa de como foi esse jogo, né? Os destaques individuais, informações táticas, tudo que você tem direito aqui no canal Fute Cearense TV. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha com seus amigos, né? Isso ajuda demais. Segue o nosso Instagram, que tem notícias diariamente, informações, curiosidades, muito conteúdo bacana, @Fute Cearense TV e também a página Esquema Web Ceará no Facebook, que é a nossa emissora, tem todos os nossos conteúdos e de quebra você ainda acompanha o programa Âncora de Notícias com a apresentação de Humberto Assunção. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.